Pois se não há inferno, não há demônio. Se não há demônio, não há pecado. E se não há pecado, a história da redenção torna-se uma fábula sem sentido? Calma lá, calma lá, calma lá. Vamos ver se eu entendi. Prestemos atenção nas palavras. Se não há inferno, não há demônio. Isso já achei um pouco estranho. Se não há demônio, não há pecado. Isso é mais estranho ainda. Conseguiram perceber se tem algo de errado aí? Vamos aprofundar juntos. Bem-vindos a mais um vídeo. Eu gosto do Luciano Pires, o meu xará. Eu gosto desse quadro também, Chave Católica. Eu acho que trata de assuntos pertinentes. No entanto, aqui eu percebi um erro sutil, mas que pode ter consequências graves. Eu não estou dizendo que o apresentador Luciano Pires está incorrendo heresia ou coisa assim, tá? Nem sequer o próprio autor, o pessoal do Centro Dom Bosco, está incorrendo heresia nessa parte aqui. Eu acredito que houve um vacilo, tá? Mas um vacilo de ordem teológica e filosófica. E vamos ver o porquê esse erro, apesar de ser sutil, tá? Não digo que é deliberado, mas pode chegar a uma conclusão grave, tá? Primeiro, vamos entender o que é a causa. A causa, segundo Santo Tomás, isso ele comenta tá no comentário A Física de Aristóteles. Ele ensina que a causa é aquilo de que depende as coisas para o seu ser ou produção. Veja bem. Aquilo de que depende as coisas para o seu ser e produção. Tá no comentário ao livro A Física de Aristóteles, lição 1ª, capítulo 1, número 5. Tá? Em latim, causa autem dicuntor ex quibus aliqua dependitem secundum sum esse vel fieri. Entenderam? Então, veja bem. Lembremos-nos das palavras do Luciano Pires, tá? Não estou falando que é ele o autor dessas palavras. Usei o nome dele apenas como alguém que proferiu. Mas enfim, tá? Vamos lembrá-la aqui. Se não há inferno, não há demônio. Se não há demônio, não há pecado. Ponto. Então, o pecado tem por causa o demônio, segundo essas palavras. Ok, pode estar se referindo ao pecado do próprio demônio, né? Talvez seja isso? Não. Justamente porque ele também diz o seguinte: E se não há pecado, a história da redenção torna-se uma fábula sem sentido? Ou seja, está falando dos pecados humanos. Já que Cristo, ele se encarnou, é o Deus encarnado, é o Deus que se encarnou, é o Deus que se fez homem. Então, ele está se referindo ao pecado humano. Então, retrocedendo, quando ele diz que se não há inferno, não há demônio,
E se não há demônio, não há pecado, então o demônio seria a causa do pecado. Mas isso é totalmente falso. O que Santo Tomás ensina? Está lá na Suma Teológica Prima Secunde, questão 90, artigo 1º. Santo Tomás ensina que a razão é o primeiro princípio dos atos humanos, porque é ela que ordena os nossos atos ao fim e que é o primeiro princípio do agir, tá? Então, o que explica a ação de alguém é o seu fim. É o fim que motiva a pessoa, tá? E a pessoa, ela sempre agirá voluntariamente. Então, digamos assim, o fim é o motivo do querer do homem, tá? É o que motiva o homem para agir. É a causa do querer da vontade. O homem, ele vai agir sempre livremente. É claro que acidentalmente pode acontecer de uma outra coisa desviar o homem do reto fim, tá? E o homem querer uma outra coisa que não seja o seu fim, o fim último, tá? O homem, quando ele desvia do seu fim último, ele desvia voluntariamente. Qual é o fim último do homem? É a felicidade ou beatitude, tá? E que é o próprio Deus mesmo, porque Deus é a causa de todo bem, porque Ele é o sumo bem. Então, Ele é a nossa causa final, é Ele o que deve nos motivar, tá? Se algo nos desvia desse sumo bem, vai se dar acidentalmente, mas o homem, ele sempre, se o homem se desviar desse fim, será de forma deliberada, tá? E por que isso ocorre? É por causa do livre-arbítrio. Se vocês ouvirem o meu vídeo sobre por que Deus cria almas que vão se condenar, vocês verão ali que Deus não é a causa, não direta pelo menos, da condenação da pessoa. É ela que se condena, tá? É ela que vai merecer a condenação, porque é ela que incorrerá sozinha em culpa para merecer a condenação eterna, tá? Por que isso acontece? Porque ela pecará mortalmente, porque simplesmente ela vai querer pecar. Então, a causa do pecado, direta do pecado, é o próprio mau uso do livre-arbítrio da pessoa. É a sua vontade mal direcionada. Então, quando uma pessoa peca, realmente, há ali, tá, uma deliberação da própria pessoa. Aí, então, a gente vai entrar agora. Qual é o papel do demônio nisso? Na prima secunda ainda, na questão 80, no primeiro artigo, Santo Tomás, ele ensinará que o diabo, ele não é a causa direta do pecado, tá? Ponto final. Ele não é a causa direta. O que o demônio ele faz é tentar, incitar. E, no entanto, quem consentirá
com o pecado é a pessoa, tá? É ela que vai decidir se ela vai cair na tentação do demônio ou não. Podemos fazer a seguinte analogia. Tá? Vamos supor que um homem ele trai a sua esposa com a vizinha, tá? Pratica adultério com a vizinha. A vizinha é a causa do adultério ou é o homem que é casado e tem caso com a vizinha? O que a vizinha pode ter feito é ter incitado o homem a cometer o adultério. Mas quem consentiu foi ele. Entendeu? O demônio faz a mesma coisa. Tá? Quando ele tenta a pessoa ao pecado. Ele faz mais ou menos isso. Então, ele não é a causa direta do pecado. Tá? Se bem que o próprio demônio pode ter incitado esse adultério, né? Mas isso é uma outra coisa. Mas o fato é que o culpado pelo adultério é o homem casado e não a vizinha. Por mais que ela tenha participado do caso também. Tá? E é bom lembrar que não é necessário ele ter realmente um caso direto com a vizinha. Nosso Senhor Jesus Cristo mesmo ele ensina. Aquele que deseja a mulher do próximo já cometeu adultério em seu coração. Então, ainda que não tenha nenhum caso com a vizinha, ele pode cometer adultério sim, desejando-a, deliberadamente. Tá? Em sua obra magnífica, La Teologia de la Perfección Cristiana, Antônio Rolho Marim, dominicano, tá? É uma obra, inclusive, que é pré-conciliar. Tá? Tem a sua edição, entre aspas, atualizada, com as diretrizes do Vaticano II, mas ela não deixa de ser boa. Tem, na parte que ele descreve a luta contra o demônio, no numeral 212 da edição que eu tenho, que é de 2015, Rolho Marim, ele descreve a psicologia da tentação, mas da tentação do demônio, tá? Ele coloca, deixa eu contar aqui, 4, 5, 6 passos, tá? De como o demônio tenta. Primeiro, ele usa como roteiro da exposição a própria narração bíblica no capítulo 3º do Gênesis. Primeiro, o demônio ele se aproxima da pessoa, tá? Lembre-se que São Pedro ele ensina que o demônio ele fica nos rondando como um leão que nos quer devorar, tá? Então ele observa se a pessoa ela vai entrar em alguma ocasião de pecado, deliberada ou não deliberadamente. Ele verá se ela vai estar desprotegida, etc, né? Então começa com a aproximação, assim como a serpente provavelmente fez com Eva, tá? O demônio, sob a figura da serpente, foi se aproximar de Eva. O segundo passo é a primeira insinuação. A serpente, ela disse: é verdade que Deus proibiu de comer todos os frutos se Deus proibiu de comer do fruto de todas as árvores do paraíso, né? Algo assim. É que eu não estou com a Bíblia comigo aqui. Veja que o demônio ele já faz uma pergunta, tá? Com uma falsidade, né? E o terceiro passo é a resposta da alma.
A Eva respondeu à serpente. Ao invés da Eva mandar a serpente calar a boca ou se afastar, ela responde à serpente. Assim também a alma, ela pode dar uma resposta também. Não precisa ser com palavras, tá? Mas, mesmo no silêncio, a alma pode responder ao demônio de alguma maneira. Porque o demônio não é idiota. Ele percebe se a alma está vulnerável ou não. Tá? Se está propício para ele lançar o ataque ou não. Quarta etapa da tentação é a proposta direta ao pecado. O demônio propõe o pecado não dizendo exatamente faça isso. Tá? Basicamente, ele disse para a mulher que não, de maneira alguma, morrereis, e que Deus sabe que se comer daquela árvore, os olhos se abrirão e serão como os deuses conhecedores do bem e do mal. Tá? Assim também, a alma que está em ocasião de pecado, ela pode meio que ouvir, entre aspas, dizer que não, isso não é exatamente bem, isso não é exatamente pecado. Pode fazer até bem. Entendeu? Claro, ele pode propor o pecado diretamente mesmo, né? Agora, pensando bem, isso pode acontecer. Como ele fez com o nosso Senhor Jesus Cristo. Se pulardes daqui, todos verão, etc. Você terá todas essas coisas, se me adorardes. A quinta etapa é a vacilação. A Sagrada Escritura mostra o seguinte: viu, pois, a mulher que o fruto da árvore era boa para se comer, bela à vista, de boa aparência, ou desejável para alcançar a sabedoria, né? A gnose. Pois bem, essa é a vacilação. A pessoa, ela percebe, ela enxerga algo de bom no pecado. Tá? E a sexta etapa, e a última, é o consentimento. Veja bem que as duas últimas etapas dependem, são exclusivamente da alma. Quem vacila e quem consente é a alma, é a vontade. Tá? Qual foi a participação do demônio aqui? É tentar. Simplesmente tentar. Ok. Veja que o caso desse trecho aí que recortei e mostrei não é simplesmente uma imprecisão. É um erro de fato. Tá? É só ouvir as palavras do vídeo. Eu fiz questão de assistir ao vídeo inteiro 2 vezes antes de gravar esse meu vídeo aqui. Tá? Eu não vi o professor Luciano Pires dizer que a causa do pecado é totalmente voluntária da parte do homem. Ele fala que a condenação é culpa do homem, tá? Que a causa da condenação eterna é quando a pessoa ela está com a sua vontade enrijecida, ela morre em estado de pecado mortal, etc, etc. Eu estou dizendo aqui que eles dizem que o pecado, que eles acreditam que o demônio é a causa direta do pecado e que o pecado nunca é culpa do homem. Não estou dizendo isso.
Não estou dizendo isso, tá? Eu não estou dizendo que eles creem nisso realmente. Eu estou dizendo o que foi afirmado no vídeo aí, tá? O Luciano Pires, ele é uma pessoa muito inteligente. É uma pessoa que conhece bem o tomismo, tá? É alguém por quem eu tenho um certo respeito e admiração, tá? Eu acompanho esse quadro do Santo Dom Bosco, inclusive, e eu não vou deixar de acompanhar, mas esse erro aqui é bom expor. Porque as pessoas que acompanham este vídeo deles aí, tá? São em geral as pessoas simples. Você pode ver isso nos comentários. Então, uma pessoa simples que se atentar a esta parte, ela vai acreditar que o demônio é sempre a causa do pecado do homem. Sendo que não é. Vejam bem, meus amigos. Se o demônio não existisse, o pecado original poderia acontecer assim mesmo. Claro que demoraria bem mais. Tá? Demoraria mais. Mas poderia acontecer, e eu até acredito que aconteceria. Porque os anjos maus, tá? Eles não tiveram alguém incitando eles a pecar. Eles pecaram por conta própria, tendo uma natureza mais perfeita que a nossa. Se isso aconteceu com os anjos maus, por que não aconteceria conosco? Ah, claro, temos o exemplo da Nossa Senhora, que tinha livre-arbítrio, que tinha uma natureza humana, ou seja, menos perfeita que a dos anjos, e, no entanto, ela era impecável. Ela não cometeu um único pecado venial. Ela sempre esteve inclinada a sempre agradar a Deus em tudo, etc. Até porque ela foi predestinada a ser a mãe de Deus, a Theotokos. Maravilhoso. Não nego isso. Tá? No entanto, a Nossa Senhora, ela foi cumulada de graças necessárias para ser pura dessa maneira, para ser impecável dessa maneira, porque ela era predestinada a uma missão a qual ninguém na história da humanidade foi e jamais será, que é a pessoa que carregou o Deus encarnado em seu ventre. Então, seria conveniente que Deus se encarnasse no seio de uma mulher que não pecasse. Seria uma exceção à regra em relação a todos os outros homens da história da humanidade. Não é o caso de Eva. A Eva não foi predestinada a ter em seu ventre o Messias. Então, se ela não foi acumulada de graças tanto quanto a Nossa Senhora foi, então Eva poderia pecar, sim, cedo ou tarde, sem que o demônio a tentasse. Tá? Então, é isso que deve ser compreendido, tá? E outra, o demônio não é a causa de todas as tentações. O mundo nos tenta o tempo todo, até mais do que o demônio. A nossa carne nem se fala, a nossa carne está o tempo todo nos tentando, o tempo todo. E não é um inimigo externo como é o mundo e como é o demônio. O demônio você espanta com oração, com água benta, com sacramentais, etc. Tá? Aliás, dos 3 inimigos da alma, o demônio é o mais fácil de afastar. Por incrível que pareça. É só ficar vigilante. Ter os sacramentais por perto, ter o cerimônia das orações, etc. Tá? E na fase de sacramentais, reze o tempo todo. Reze, 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 reze. Nem que seja com jaculatórias. O mundo é mais difícil, mas se a pessoa tomar uma atitude radical,
Ela pode fugir do mundo, tá? É só você evitar de ficar vendo besteira na internet, tá? É só você ter a guarda sempre levantada, é só você baixar os olhos que tem que baixar, não dar ouvidos a pessoas mundanas, não dar, entendeu? Etc. Por exemplo, no exemplo do adúltero que eu usei no começo da exposição, né? Um adúltero que traiu a esposa com a vizinha. Basta ele não olhar pra vizinha. Basta não puxar papo com ela. Basta rechaçá-la. Simples assim. Agora, a carne é bem mais difícil. Então, porque a carne exige um esforço muito maior. Porque você tem que mortificar a carne, você tem que mortificar a sua vontade, porque a carne não é apenas o corpo. Quando se fala de carne, na teologia, eles estão falando do todo o composto, corpo e alma. Então, é um negócio muito mais difícil de domar. E, detalhe, o demônio e o mundo sempre vão se aproveitar da carne. A carne não apenas é o nosso maior inimigo no combate contra o pecado, como ainda por cima sempre vai cooperar com o demônio e com o mundo, para que a gente nos faça pecar. É, situação bem complicada essa, né? Logo, poderia muito bem existir um inferno apenas com homens lá e sem demônios. Poderia ter feito isso, mas não foi o que Deus quis, tá? Deus quis que encarássemos, nos santificássemos numa realidade em que não apenas tinha a nossa carne jogando contra nós, e o mundo, como ainda por cima, tem o demônio, tá? Detalhe, o chefão, digamos assim, se fizer uma analogia com videogame, não é nem o demônio. Somos nós mesmos. Somos nós mesmos. Então, meus amigos, fica essa correção a esse vídeo do Santo Bosco, tá? Espero que tenham gostado. Considere ajudar o canal. E me sigam nas redes sociais. E até o próximo vídeo.